Amados professores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor a todos os professores que nos acompanham nesse podcast. Queridos, então, chegamos à lição de número 7. Já aí, ó, na metade, né? Podemos dizer assim, na metade do percurso, que é essa jornada, né? Falando sobre homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. E até aqui nós falamos, né, sobre Abraão e o seu chamado. Então falamos sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus, sobre a impaciência na espera e o cumprimento da promessa, assim como as consequências dela, né? A confirmação de uma promessa, o juízo contra Sodoma e Gomorra, qual o contexto, né, que Abraão estava, o que ele fez, o que aconteceu, né, as consequências de tudo isso, a situação. Pela lição de número 7 que falou sobre o nascimento de Isaac, né, o milagre aí. E agora chegamos à lição 7 que vai falar uma prova de fé, a entrega de Isaac. E aqui, mais uma vez, está em ênfase a palavra-chave fé. Eu acredito que, na verdade, como a própria Bíblia apresenta, né, a todo momento em que a lição for falar desses homens, ela vai falar de uma certa forma, né, sobre fé. Então, a palavra fé, na minha perspectiva, ela vai acompanhar todas as lições, né? Ela vai estar de alguma forma presente em cada uma delas. Mas, professora Raíssa, quais são os objetivos da lição de número 7, né? O que que ela propõe que os alunos aprendam e que o professor ensine? Vamos lá, Manuela, para os objetivos da lição de número 7. E a lição de número 6 falou sobre o nascimento de Isaac, né? E na 7, agora, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Os objetivos da lição: mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. Ponto 2, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E ponto 3, expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. Então, queridos, com base nesses três objetivos, a lição ela vai percorrer, né, sobre essa temática, mas como sugestão, e aqui, a depender da idade, né, que esteja aí mais classificada a sua classe, seja, né, de homens ou de mulheres, a minha sugestão seria, sabe o quê? Já faz um tempo que eu não trago aqui essa sugestão, que é um caça-palavra. E as palavras que eu colocaria em evidência, né? Claro, fé, né? O próprio Isaac, Abraão, filho, confiança, mas não só em confiança, pegar aí as sinopses, né? Da própria lição. Então, Deus, sacrifício, lealdade, tá? Então, oferta seriam algumas palavras que chaves de uma forma geral, né, num contexto geral. E o interessante é que você, ao final, pode até pedir para eles, com essas algumas dessas palavras, montar uma frase que resuma para ele a lição de hoje, tá? Então, essa é uma dica. A gente vê muito, né? Pelo menos tem pessoas da minha igreja que eu conheço que gostam de caça-palavras, bíblico, inclusive, né? E aí é uma coisa boa também para a memória. Quando a gente faz com os adolescentes, pré-adolescentes, é um alvoroço, né? Na classe de adultos, vai ser algo mais tranquilo, sereno, né? E algo que vai fazer justamente eles exercitarem, aí identificarem quais são essas palavras que vão, de uma certa forma, resumir aí a lição, tá? E agora a gente vai ouvir a professora Raíssa com as suas sugestões, orientações para essa aula. Amém, professora. Chegamos à lição 7, trazendo, revelando para nós, né, essa prova de fé, essa entrega ali. E eu acredito que é um dos momentos mais intensos da Bíblia, porque
Em meio a tudo isso, vai destacar a obediência extrema de Abraão e a provisão divina. É ali que ele cita e revela o Jeová Jireh, né? Que é o Senhor proverá. A gente vai encontrar essa expressão lá em Gênesis 22:14. O Senhor proverá, Jeová Jireh. Então, esse quadro que a professora Manuela compartilhou conosco, eu acho interessante para você, professor, fazer com sua turma, com a sua sala, porque é muito comum, desde a nossa primeira infância, nós termos as coisas como nossa. Então, essa palavra é meu, é meu. Nós aprendemos logo cedo a separar o que é nosso daquilo que não é, desde quando brincamos e batalhamos por um brinquedo que alguém vem desavisadamente tomar como se fosse dele e nós reivindicamos aquele espaço, território, brinquedo é meu. Então, nós consideramos essas coisas que nós tomamos como nossas, como nossos tesouros, né? Nós agarramos, nós seguramos as coisas que nós retemos e assim elas são consideradas tesouros na nossa vida. Então você vê que no capítulo 22 de Gênesis vai nos revelar que Isaac era um tesouro muito valioso e precioso para Abraão. Então, o Senhor ele se preocupa com tudo aquilo que pode simplesmente comprometer o nosso relacionamento com Ele. E aí nós temos que ter cuidado de não transformar certas coisas em nossa vida em tesouro. E aí eu estava lendo o livro de Charles Swindoll, de Heróis da Fé, Abraão, que inclusive tem me acompanhado ao longo desse trimestre, e lá na página 224, eu vi esse contexto falando sobre os tesouros e eu achei interessante compartilhar com a sala desta forma que você está vendo aí na sua tela, que é Meus Tesouros, e aí nós vamos encontrar os quadros que vai separar nossas posses, nossa vocação, nossos sonhos e nossos relacionamentos. Nas posses, você pode imprimir esse quadro e dar para cada aluno, você, numa folha de ofício, se você organizar direitinho, dá para fazer várias, você leva à secretaria da sua igreja, se você não tiver uma impressora em casa ou a possibilidade de fazer, veja junto à coordenação do DENEC da sua igreja local, aos líderes da escola dominical local, eles podem estar fazendo isso por você, para você distribuir com os seus alunos e eles preencherem. As nossas posses vai entrar coisas tangíveis. E elas podem ser valiosas, ter alto valor ou não, podem ser grandes como uma propriedade, mas pode ser pequena como uma joia, um diamante, um relógio, algo recebido de herança de família e que você tem tido uma estima, sabe? Pode ser caro, mas pode ser algo muito mais significativo, de uma lembrança ou de uma memória especial. E aí você vai estar colocando aí nas posses. Na vocação, você pode falar sobre seu trabalho, sua carreira, o que não é pecado desejar ou ter, mas muitas vezes aquilo nos sufoca ao ponto de pensarmos: se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida? Ora, Deus é quem cuida de você. Se aquele emprego for, certamente o Senhor que tem cuidado e mantido você vai prover algo, vai providenciar algo. Aquilo não pode ser o fim da sua vida. Ao mesmo tempo, nós podemos lembrar das pessoas que estão ali ao longo da jornada, no ministério ou em um cargo de liderança, também de compreender e saber dizer: chegou a hora. Não ter esse apego, não ter isso como um tesouro tão valioso que possa impedir você de estar próximo do Senhor da forma correta. Então, também tem a parte dos nossos relacionamentos. Olha que coisa interessante. Nós podemos valorizar pessoas, né? Como nossos pais, nossos filhos. Podemos até nos preocupar constantemente com eles e o medo de perder, o significado deles para nós no nosso mundo, né? Então, qualquer relacionamento pode se tornar um tesouro pelo qual a gente venha sacrificar muita coisa. E Deus sabe exatamente qual é o tesouro que capturou o nosso coração. E Ele sabe aonde que nós precisamos ser tratados. Então, você fazendo esse apanhado com a sua sala,
Vai ser interessante. Seria até uma atividade diagnóstica para ele avaliar o que ele realmente tem colocado em primeiro lugar no coração dele. Seja uma posse, seja um sonho, seja uma vocação. Veja bem, sonhar não é pecado. Você ter um desejo por algo também não é pecado. Mas a gente tem que ter cuidado. Aonde que aquilo está nos levando? O que é que aquilo está proporcionando? Aquilo está me afastando de Deus? Então, certamente não agrada ao Senhor. Então, essa primeira tarefa que eu aconselho você a fazer com a sua sala seria muito interessante, até mesmo para a gente reconhecer onde estão os verdadeiros altares dentro do nosso coração. Você vai ver que aqui na nossa lição, a palavra-chave e se você tiver esse livro, Heróis da Fé, Abraão, de Charles Swindoll, essa parte que eu tirei a ideia dessa tarefa, tá lá, começa lá na página 224. Então, se você tem, você vai lá, acompanha, chegando na 224, você vai ver todo esse contexto que eu falei, desde a explicação, e você já vai ter até mesmo, talvez, algo mais, né, para passar para sua sala. E aqui na palavra-chave dessa lição, tá aqui, ó, fé. Vamos falar um pouquinho. Então, o que é fé? Por que que Abraão, né, foi considerado alguém com tanta fé. Imagina só, homens dos quais o mundo não era digno. Aí você vai chegar lá em Romanos, capítulo 4, pode fazer essa leitura junto com a sua sala, e vai ser bem participativo e interessante. Paulo vai dar 9 características da fé de Abraão, que você pode estar lá abrindo em Romanos, capítulo 4, do 17 ao 20, e lendo juntamente com a sala. Então, você vai ver que ele vai dizer que a fé de Abraão, ela é teísta, ou seja, ele começa dizendo perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Então, um Deus que dá vida aos mortos, ele reconhece que a sua fé está posta apenas em Deus. E aí você vai continuar lendo, vai ver que a fé era suprarracional, ou seja, ele creu contra a esperança. A fé, queridos, não pode ser irracional, mas ela vai além da razão. Ninguém explica. Nós cremos porque sabemos em quem cremos e que ele é possível de realizar todas as coisas. Há um Deus que pode fazer todas as coisas e que para ele tudo é possivelmente perfeito, né? Então, continua dizendo que a fé dele tem um propósito, também é inteligente e realista, que ele não duvidou, embora em alguns momentos da história de Abraão e Sara, a gente enxergue um atrelamento de ações, digamos assim, na tentativa de meio que ajudar a Deus ou descobrir, de certa forma, como aquela promessa seria vivenciada na vida do casal, mas em nenhum momento eles duvidaram que aquilo que Deus estava falando se tornaria real. E também que ela é bem fundamentada. Ele não duvida das promessas de Deus, também ela é fortificada na fé. Lá no versículo 20, que coisa interessante, vamos ler aqui juntos. 4:20 diz assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, seria interessante você ler essas 9 características da fé de Abraão que Paulo vai citar também. Você pode também chegar ali em Hebreus, tá bom? Que também tem completo o escritor aos Hebreus, ele se esforça para dar um panorama geral da fé de Abraão, né? Dessa odisseia da fé. E você vai estar lendo ali em Hebreus capítulo 11, do 8 ao 19, e o versículo 8 diz que pela fé Abraão obedeceu. Aí chegamos no versículo 9, diz que pela fé ele habitou na terra. E no versículo 17, justamente essa temática que nós estamos falando hoje, pela fé ele ofereceu Isaac. Então você também pode fazer essa panorâmica, né? Essa panorâmica com a sua sala, passando também por esses textos que eu acredito que vai ser bem interessante para eles acompanharem o porquê dessa fé ter sido algo tão admirável, né? Até chegar aos nossos dias e nós reconhecermos que a fé de Abraão
ela tinha características que precisamos utilizar também no nosso dia a dia para que a nossa fé seja também verdadeira e fortalecida no Senhor. Amém? Amém. E com base nessas colocações, sugestões, né, que Raíssa traz, nesse próprio papel, professor, você poderia colocar como frase final, de uma forma simbólica mesmo, né? Mas a pergunta: o que eu preciso colocar diante do altar? Né? Veja que ela trouxe a questão, né, dos tesouros, né? Várias situações. Então, dessas, olhando para essas áreas, ou para todas elas, ou de uma forma geral, o que, né, que nós, eu, você, precisamos colocar diante do altar de Deus. E elas vão poder pegar depois, né? Mas como ato simbólico, você poderia levar uma caixa ou até mesmo pegar uma mesa da igreja, colocar lá e dizer: agora, vocês vão escrever o que vocês escreveram, que vocês colocariam, né? No altar do Senhor, que vocês precisam colocar diante do altar do Senhor, vocês vão trazer aqui. E a gente vai fazer uma oração ao final dessa aula aí, apresentando o que vocês estão trazendo. Não precisa dizer, elas só vão levar o papel, vai fazer a oração e depois elas podem pegar de volta, tá? Então, como um ato simbólico mesmo, né? Eu penso que às vezes é importante. A gente sabe, né? Como quantas vezes, né? Como a criança sabe que algo, né, que o pai já corrigiu ela, é errado, né? Inclusive, eu estava dando aula essa semana para classe de pré-adolescentes, né? E um adolescente perguntou assim, mas, porque eu falando, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, e aí ela disse assim, mas quando, e falando na pessoa do Espírito Santo, que ela fica, né, ali. Quando nós mentimos, nós estamos pecando contra o próprio Deus, né? Porque ele é a própria verdade e o inimigo é o pai da mentira. Então, fazendo essa relação, esse paralelo, e aí a pré-adolescente pergunta assim: mas e quando a gente precisa mentir? Mas a gente não precisa mentir, isso é engano, né, do inimigo. E aí ela trouxe até uma situação assim, não, mas é uma surpresa, alguma coisa. Não, mas você não pode. Aí sempre lembrar, né, desse detalhe. E aí, assim como uma criança, por vezes, né, um adolescente em si, precisa ser lembrado e às vezes sabe daquilo que deve fazer e não deve fazer, daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado, com base bíblica, né? Às vezes a gente sabe, mas não temos força ou não temos fé ou temos, né, uma certa dificuldade. Então, não é porque, às vezes, tem coisas, né, que não é porque a gente é muito crente, muito santa, porque na verdade a gente é muito pecador. E diante desse muito pecador, a gente precisa colocar isso diante do Senhor, porque a gente não tem conseguido só. E aí é justamente esse ato, né, de ação ali com a ajuda do Espírito Santo a passar aí por essa situação. Então, esperamos ter contribuído, queridos professores, com suas aulas, né, aí, seu planejamento, sua organização. Desejamos uma excelente aula. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.